Poucas plantas conseguem reunir tanta delicadeza, elegância e presença quanto o mini antúrio. Ele é compacto, colorido, moderno, combina com praticamente qualquer ambiente e ainda carrega aquela aparência de planta difícil, quando, na verdade, se você entende os cuidados certos, ele se torna uma das plantas mais gratificantes de cultivar dentro de casa. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se você já perdeu um mini antúrio, se o seu parou de florir, se você tem medo de trocar o vaso, ou se você acabou de comprar um e não sabe o que fazer com aquele potinho pequeno, fica comigo até o final, porque esse vídeo vai mudar completamente a forma como você enxerga e cuida dessa planta. Antes de continuar, já faz isso agora. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e continua assistindo, porque aqui a gente fala de jardinagem de forma clara, prática e sem terrorismo. E ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar não só como cuidar do mini antúrio do jeito certo, mas também os erros mais comuns que fazem as pessoas perderem essa planta sem nem perceber. O mini antúrio nada mais é do que uma versão compacta do antúrio tradicional. Mas não se engane achando que ele é apenas um antúrio menor. Ele possui variedades próprias, com genética selecionada para vasos pequenos, flores mais delicadas e uma adaptação incrível para ambientes internos. Existem mini antúrios com espatas vermelhas intensas, rosadas, salmão, coral, brancas, vinho, bordô, verdes e até variedades com tons mesclados e nuances mais suaves. Algumas têm folhas mais arredondadas, outras mais alongadas, algumas com brilho intenso e outras com uma textura mais acetinada. E tudo isso faz do mini antúrio uma planta extremamente versátil, tanto para decoração quanto para presentear e para o cultivo doméstico. Uma das maiores vantagens do mini antúrio é justamente o porte controlado. Ele não cresce de forma desordenada, não exige vasos enormes e se adapta muito bem a ambientes internos bem iluminados. Por isso, ele funciona perfeitamente em salas, quartos, escritórios, recepções, bancadas, mesas laterais e até em banheiros que tenham boa entrada de luz natural. Mas aqui já entra um ponto muito importante. O ambiente vem antes de qualquer outro cuidado no cultivo do mini antúrio. O mini antúrio gosta de ambientes protegidos. Ele não é uma planta de sol direto. Ele aprecia a luz abundante, mas sempre de forma filtrada. Ambientes com boa claridade natural, próximos a janelas, portas de vidro, varandas cobertas ou locais onde a luz entra de maneira indireta são ideais. Quando o mini antúrio recebe sol direto, principalmente o sol mais forte do meio do dia, as folhas começam a queimar, as bordas ficam amarronzadas e a planta entra em estresse. E uma planta em estresse dificilmente floresce. Muita gente acredita que o mini antúrio não dá flor porque é uma planta difícil, mas na maioria das vezes ele não floresce porque está em um ambiente escuro demais ou em um local que recebe sol direto. Luz difusa, clara e constante é o equilíbrio perfeito para que essa planta se desenvolva bem e consiga florir. Depois do ambiente, a gente fala de luz, porque ela está diretamente ligada à floração. O mini antúrio precisa de luz para produzir flores. Sem luz suficiente, ele até sobrevive, mantém folhas verdes, mas não tem energia para entrar em floração. Por isso, se o seu mini antúrio está bonito, com folhas verdes e saudáveis, mas não dá flor há meses, a primeira coisa que você deve observar não é a adubação, e sim a luminosidade do ambiente onde ele está. Agora, vamos entrar em um dos pontos mais importantes e também mais negligenciados no cultivo do mini antúrio, o solo. E aqui eu preciso que você preste bastante atenção, porque esse detalhe faz toda a diferença no sucesso ou no fracasso da planta. Nem todo mini antúrio vem necessariamente em um solo ruim ou inadequado. Muitas vezes ele já vem em um substrato bem preparado pelo produtor. O problema costuma acontecer quando a pessoa leva a planta para casa e faz a troca de vasos sem observar o tipo de substrato que está utilizando. O mini antúrio não gosta de solo pesado e compactado. Ele aprecia a umidade, mas não tolera excesso de água nas raízes. Quando ele é plantado em terra comum, mais fechada e que retém água por muito tempo, isso não significa que a planta vai morrer imediatamente. Ela até consegue sobreviver,
Porém, esse tipo de solo não é o ideal para o desenvolvimento saudável da planta. Com o tempo, a terra comum pode segurar umidade demais, dificultar a respiração das raízes, deixar a planta mais fraca, com folhas menos bonitas e, principalmente, fazer com que ela pare de se desenvolver e de florir. Ou seja, não é que o mini antúrio não viva nesse tipo de solo, mas ele não expressa todo o potencial que poderia. O substrato ideal para o mini antúrio precisa ser leve, bem drenado, aerado e rico em matéria orgânica. Isso é ainda mais importante porque as raízes do antúrio são um pouco mais grossas e precisam de espaço para respirar. Um substrato bem estruturado permite que a planta se mantenha saudável, bonita e com muito mais facilidade de florir. E aqui entra uma dúvida muito comum: a troca de vaso. Quando você compra um mini antúrio, ele geralmente vem em um potinho pequeno, e muita gente acha que precisa correr para colocar essa planta em um vaso grande. Mas isso é um erro bastante comum. O mini antúrio gosta de ficar com as raízes levemente ajustadas ao vaso. Ele não aprecia vasos muito grandes, porque o excesso de substrato acaba retendo mais água do que a planta consegue absorver, aumentando o risco de problemas nas raízes. O ideal é sempre trocar o vaso apenas para um tamanho um pouco maior do que o original. Se ele veio em um vaso pequeno, passe para um vaso só um número acima, sempre com furos de drenagem. Essa troca deve ser feita já utilizando o substrato correto, leve e bem drenável. Esse cuidado simples faz uma diferença enorme no desenvolvimento e na floração do mini antúrio. Agora vamos falar da rega, outro ponto onde muitas pessoas acabam errando. O mini antúrio gosta de solo levemente úmido, mas nunca encharcado. Regar demais é tão prejudicial quanto regar de menos. O ideal é sempre verificar o substrato antes de regar. Se a superfície estiver seca, você rega. Se ainda estiver úmida, aguarde mais um pouco. Nada de seguir calendário fixo de rega. O que funciona de verdade é observar o ambiente, a temperatura e o comportamento da planta. Em dias mais quentes, a rega tende a ser mais frequente. Em dias mais frescos, menos frequente. E sempre lembrando que vaso com furo é indispensável. Agora a gente entra em um tema que gera muita curiosidade e também muita frustração: o cultivo do mini antúrio na água, na hidroponia ou na semi-hidroponia. Sim, é possível cultivar mini antúrio na água. Ele se adapta, cresce folhas bonitas, fica ornamental. Mas aqui está um ponto que quase ninguém explica. Se você não adubar corretamente, ele dificilmente vai florir. Na água, o mini antúrio não encontra nutrientes naturalmente. Se você apenas coloca a planta na água e troca de vez em quando, ela até sobrevive, mas entra em um modo de manutenção, não de floração. Para que o mini antúrio floresça na água, é indispensável o uso de adubos próprios para cultivo hidropônico, sempre em doses corretas e de forma regular. Na semi-hidroponia, utilizando argila expandida ou outro material inerte, a lógica é exatamente a mesma. A planta precisa receber nutrientes dissolvidos na água. Sem adubação, não há floração. E essa é a principal frustração de quem cultiva mini antúrio na água. A planta fica bonita, verde, saudável, mas não dá flores. E o problema não é a água, é a falta de nutrientes. Falando em adubação, agora a gente chega em um ponto-chave para o sucesso do mini antúrio. Ele responde muito bem à adubação, especialmente quando feita da maneira correta. No cultivo em solo, você pode utilizar adubos equilibrados e, em períodos específicos, adubos voltados para a floração, com maior concentração de fósforo. Adubos líquidos são excelentes opções, porque permitem um controle maior da dosagem e são rapidamente absorvidos pela planta. A adubação deve ser feita com regularidade, mas nunca em excesso. Mais adubo não significa mais flores, significa raízes queimadas e uma planta enfraquecida. No cultivo em água, utilize apenas fertilizantes próprios para a hidroponia, sempre respeitando a diluição recomendada pelo fabricante. Agora vamos falar dos erros mais comuns que fazem as pessoas perderem o mini antúrio. O primeiro erro é o excesso de água. O segundo é o uso de solo inadequado. O terceiro é escolher vasos grandes demais.
O quarto é a falta de luz adequada. O quinto é a ausência de adubação. E o sexto erro, que quase ninguém comenta, é mudar a planta de lugar o tempo todo. O mini antúrio gosta de estabilidade. Mudanças constantes de ambiente fazem a planta entrar em estresse e interromper a floração. Quando você entende esses pontos e faz os ajustes certos, o mini antúrio se torna uma planta extremamente resistente, durável e recompensadora. Ele floresce por longos períodos, mantém folhas bonitas durante todo o ano e transforma qualquer ambiente. E agora eu quero saber de você. Você já teve mini antúrio? O seu floresceu ou parou de florir? Você cultiva no solo, na água ou na semi-hidroponia? Comenta aqui embaixo, porque esse canal funciona como uma troca de experiências. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com alguém que ama plantas, se inscreve no canal e me conta nos comentários que tipo de planta você quer ver aqui nos próximos vídeos. Ficou alguma dúvida? Pergunta aqui embaixo, eu leio e respondo sempre que possível. E lembra, cuidar de plantas não precisa ser complicado, precisa ser entendido.